Brother, what's up? I'm Mr. Maia. Durante meu tempo ensinando inglês, percebi que todos os meus alunos fazem o mesmo erro em relação a going to, o qual me leva a crer que esse erro é comum entre todos os brasileiros que estão estudando inglês. Ele pode ser resolvido com uma simples regra, e a regra é essa aqui. Eu vou falar sobre ela agora, nesse primeiro episódio de Como Dominar. Segue a vinheta. Mas acontece que antes de falar sobre esse errinho, sobre esse problema, eu tenho que falar sobre going to em geral para aqueles que não conhecem o termo at all, que não estão familiares com ele. Se vocês querem apenas ouvir sobre esse errinho mesmo, pulem para a parte do vídeo que vai estar aqui. Ou aqui. Eu não sei onde eu vou colocar, eu tô começando isso agora, esse é o primeiro episódio, então vai tudo fluir depois do começo aqui, tá ligado? Mas vai estar em algum desses lados aonde que você deveria ir se você quer só ouvir sobre esse problema mesmo, alright? So here we go. Uma boa explicação para going to seria pensar no vai ou vou no português. Nós temos uma conjugação no futuro para todos os verbos, né? Gostará, precisarei, iremos, verão, que também é uma estação. Mas nós não usamos essas conjugações com frequência, né? Nós usamos o vou, o vai. Ao invés de gostará, nós falamos você vai gostar. Ao invés de precisaremos, nós vamos precisar. Esse ir não significa que nós estamos andando para o local. Nós não estamos falando que nós vamos agora, estamos num ônibus para ir gostar desse novo prato, vai. Digamos que você está num restaurante italiano e alguém fala, nunca comi... O que serve no restaurante italiano? Nunca comi snails. Como é que é snail em português? Aquele bicho que tem a própria casa em cima, sabe? E arrasta. Meu, é chato que eu não sei esse nome em português. Mas tudo bem, esse bicho aí. Aí você pode falar, tenta, você vai gostar. Você acabou de falar vai. Você não fala você gostará? Então, esse uso do idioma que nós temos também acontece no inglês. E eles inventaram uma expressão para não precisar falar o futuro deles, assim como nós inventamos uma para não precisar falar o futuro da nossa. Só que já que os dois idiomas, os dois povos não se comunicavam por telefone para checar como que um inventou uma palavra para o outro fazer igual, cada um usou as palavras que quis. E elas não necessariamente têm que ter a ver muito uma com a outra. E o fato que o going to para futuro tem a palavra going já é em si interessante porque pelo menos nós concordamos um pouquinho, mas não completamente. Enquanto no português a nossa maneira de falar o futuro alternativo usa vou e vai no presente, eu vou trabalhar, eles vão gostar, você vai crescer. No inglês eles não usam só a palavra vai, que seria o go, né? Eles usam o equivalente a estou indo, estamos indo. Am going, is going, are going. Se não seria só go, né? I go to work. E não é assim que eles inventaram essa expressão, e tudo bem, that's okay. É só uma questão de nós saber como que eles falam a expressão deles para que nós saibamos como usar. Mas é importante lembrar que todos esses personagens, todas as palavras na frase são importantes. Pronto, agora eu posso falar sobre o to be. A expressão going to é composta do sujeito, do verbo to be e da palavra going, naturalmente, e o verbo depois do infinitivo. E é assim que uma frase sempre funciona. Por que é importante lembrar desse to be? Porque você vai esquecê-lo. Se você está estudando inglês, você entende que existem alguns verbos que têm um trabalho um pouquinho mais importante que outros. Eles têm poderes como negativar a si mesmos e como ficar na esquerda do sujeito se for uma pergunta. Eles são os verbos auxiliares. Eu chamo eles de superverbos, isso engloba todos eles. Eu vou colocar aqui agora a lista desses verbos que eu chamo de superverbos caso vocês precisem. Eles são como seguem: did, do, will, would. Os verbos to be, am, is e are. O verbo have, às vezes, quando for uma ação que acontece até agora, chamada de present perfect ou present perfect continuous. E os modais, can, may, might, could, must, should, shall. Então aqui está. Tadá! O problema para o aluno de inglês no aprendizado desses verbos é que todos eles são... Não tá mais aqui, né? O problema para o aprendizado do aluno de inglês em relação a esses super importantes superverbos é que todos eles fazem o trabalho sozinhos. Entende? Quando você quer colocar eles numa frase, você bota só o have quando o have for o super em questão. Você coloca só o verbo is, só o verbo are, só o verbo don't, né, que é o negativo de do, sei lá. Todos se negativam, tá? A gente vai falar sobre superverbos em outra edição. Você coloca ele sozinho. Aí quando você pega a expressão going to, já que a palavra going é a imutável na frase, nós, em nosso pensamento de aluno, acabamos colocando esse going na caixinha de super e fazemos o erro de achar que uma vez que o going está na frase, a frase está resolvida. Não pode. O qual vai inevitavelmente fazer você falar frases como I going to work ao invés de I am going to. He going to accept ao invés de he is going to accept. Esse am, esse is, esse are
são cruciais, eles fazem parte da fórmula e não tem como tirar. E é importante você colocá-los e lembrar deles sempre para que não pareça que você é menos do que a pessoa com qual você está falando. E esse, na real, é o motivo pelo qual todos nós estudamos inglês, né? Nós queremos ser vistos como iguais e não como um bobinho que não consegue falar direito. E quando você esquece o verbo to be, que é o que todo mundo faz, você acaba causando esse problema em si mesmo. Então, se você estiver falando sobre um futuro, eu vou viajar amanhã, lembre-se que você precisa colocar o am. I am going to travel tomorrow. Ou contrai, né? E fala I'm going. Mas I going não dá. E se for uma pergunta, como sempre, bote o to be, que faz parte da fórmula agora, na esquerda. Se você for fazer a pergunta, eu vou trabalhar amanhã, am I going to travel tomorrow? O super nessa frase continua sendo to be, tá? Esse going só tá lá por costume. E se vocês têm problema sobre qual verbo to be colocar, é uma coisa bem básica, mas cada um é cada um. Então eu vou fazer meu próximo vídeo sobre isso, tá? A próxima edição disso aqui vai ser sobre como dominar o verbo to be. Mas é só isso. Going to, quando for falar essa versão de vou, de vai para verbos no futuro, não esqueçam o verbo to be. E só. Obrigado, senhores, por terem assistido esse vídeo. Se gostaram, cliquem no curtir, ajuda a gente bastante. Compartilhem ele, se inscrevam para saber quando tem mais. Tudo isso ajuda nós pra caramba. Nós também temos um produto, eu odeio parecer vendedor, mas se você gostou da maneira que essa regra foi explicada, eu expliquei todas as regras de gramática de inglês em um só lugar, no mrmaia.com.br. Tá aqui o nosso link embaixo. É um curso de inglês com uma coletânea de gramáticas. E gramáticas são bem importantes. Se você tem paciência para estudar sozinho, ele pode ajudar você bastante. Você vai poder falar perfeitamente tudo da maneira que eu espero que você consiga falar sobre Going to agora. Mas se você já está um pouco mais avançado e precisa de aulas particulares, eu também faço isso. É só entrar em contato, nós entramos em contato com vocês também. Damos lives, aliás, segundas e quartas. É uma aula que eu dou aqui no YouTube, às 8 horas da noite, para quem quiser, tá? Então apareça aqui e nós vai ter aula. É só isso. Tem outros produtos do Mr. Maia também, tá? Mas tá tudo aqui embaixo. Sobre o que mais eu deveria falar? Qual é a coisa de gramática que vocês gostariam que eu visse o erro mais comum feito para abordar aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo e nós vamos vê-lo. Até a próxima vez. Mais uma vez, I'm Mr. Maia. Thank you for your time. Peace. Stay strong.